Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso último dia da nossa série sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Hoje é domingo, domingo é manhã de ressurreição. Jesus ressuscitou, nós damos aleluias porque Jesus está vivo. Ele morreu na cruz por nós e está vivo. A nossa história de hoje, ela continua lá na Bíblia. Nós vamos falar um pouco sobre tudo que foi falado até agora da Páscoa. E vamos explicar uma coisa. Por quê? Hoje, nosso ciclo se completa. Então, nós falamos da Páscoa no Velho Testamento, falamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, falamos da última ceia, falamos da morte. Ontem foi falado sobre a ressurreição e hoje nós vamos falar sobre o cordeiro. Por que um cordeiro? Um cordeiro é o símbolo da Páscoa, mas por quê? E aí nós vamos conversar um pouco sobre esse cordeiro. Vamos lá? Como nós vimos na nossa primeira aula, a Páscoa no Antigo Testamento, quando ela começou, quando ela foi instituída por Deus, ela aconteceu porque o povo estava perecendo muito lá no Egito. Então, Deus falou para Moisés tirar o povo do Egito. Então, Moisés foi até o faraó, pediu para que deixasse o povo ir para poder adorar a Deus tranquilo no deserto. Mas faraó disse não. Por isso, Deus enviou 10 pragas. Isso mesmo, 10 pragas. E a última dessas pragas seria a morte dos primogênitos. Mas, para que a morte não matasse os primogênitos dos judeus, o que Deus pediu? Para que eles pegassem um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, perfeito, e matasse esse cordeiro. A família reunida deveria comer da carne e pegar o sangue e passar nos portais das portas das suas casas, para que quando viesse o anjo da morte, passasse direto, não entrasse ali na casa dos judeus e os judeus pudessem ser salvos. Dali para frente, todas as vezes que um sacerdote se apresentava diante de Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo, um cordeiro era morto e o seu sangue derramado para poder perdoar os pecados do povo. Olha aí, um cordeiro. E aí nós passamos lá para frente no Novo Testamento, falando da vida de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio à Terra, ele veio com uma missão. A missão de morrer na cruz pelos nossos pecados e o seu sangue derramado por nós nos daria o perdão, nos daria a liberdade do pecado. Por isso que o Cordeiro é o símbolo da Páscoa. Jesus foi entregue na cruz por mim, por você, derramando o seu sangue para que nós pudéssemos ser libertos, livres do pecado. Está aí o nosso versículo. O nosso versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é o coelho, é o cordeiro. O ovo representa, como a gente viu com a tia Jill, ele representa vida. Cristo morrendo na cruz e no terceiro dia ressuscitando representa vida. Vida para todos aqueles que nele creem. Nós vimos agora no versículo para que quem crê no sacrifício de Jesus não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, espero que vocês tenham aprendido conosco essa semana o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é chocolate, chocolate é gostoso, todo mundo gosta de chocolate. Mas, o que acontece? Hoje você aprendeu o porquê do cordeiro e aí você tem a oportunidade de falar para um amiguinho seu o porquê e aí leva 2 bombons, um para você, um para ele e vocês comem juntos o chocolate gostoso. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos ter uma atividade especial para vocês de Páscoa. Tá bom? A gente já volta.
Você já conseguiu memorizar o nosso versículo? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Você consegue falar sozinho o versículo? Fala aí que eu quero ouvir. Perfeito, vocês aprenderam. Que legal. Sempre que te perguntaram, fala um versículo da Bíblia, você fala João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bom. Vamos louvar o Senhor? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Yeah! Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa atividade de Páscoa. É uma atividade muito especial que você pode utilizar para decorar aí na sua casa, ou você também pode dar de presente para alguém. Nós vamos utilizar uma garrafa PET, tesoura, lápis, cola e
retalhos de EVA nas cores branca, preta e bege. Você pode utilizar outro tipo de papel também que você tiver. Na cola eu vou usar, por exemplo, cola quente, mas você consegue fazer com essa cola branca normalmente. Só vai precisar esperar secar para soltar e a sua atividade ficar pronta, tá bom? Se você for utilizar cola quente, não esqueça de pedir a ajuda de um adulto. Vamos começar? Primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar somente essa parte de baixo aqui da garrafa, ó. Então, você vai pedir o auxílio de um adulto para poder cortar essa parte da garrafa. Eu já tenho uma cortada aqui e cortada ela ficou assim. Então, nós vamos usar somente essa parte do fundo, ok? Em seguida, nós vamos pegar o nosso EVA branco, nós vamos fazer uma tira. Essa tira vai precisar cobrir esse fundo da garrafa, assim, por exemplo. Então, nós vamos envolver todo o fundo da garrafa com essa tira do EVA branco, ok? Eu vou colar e já volto mostrando para vocês. Na parte de baixo, onde tem essas entradas nas divisões do fundo da garrafa, nós vamos passar cola e fechar dessa forma. Passo cola na próxima e fecho. Venho a próxima e fecho. Dessa forma, nós vamos fazer como se fosse uma estrela no fundo, tá vendo? E aí, como que acontece? O nosso potinho, ele está totalmente coberto, ok? Agora nós vamos pegar os nossos retalhos de EVA e vamos fazer o seguinte. No EVA bege, ou no papel que você quiser aí desenhar, nós vamos fazer um rosto e duas orelhas. O rosto eu fiz parecendo uma coxinha mais gordinha no fundo. E as duas orelhas parecendo duas folhas. Aqui, no EVA preto, eu fiz 4 quadradinhos e um ovo. Como se fosse um ovo para fazer o nariz do nosso cordeiro. E aqui, no EVA branco, eu recortei o cabelinho do nosso cordeiro, tá bom? Nossa história de hoje, estávamos falando sobre o cordeiro da Páscoa e não um coelho. Por isso, nós vamos fazer uma cestinha, que é um cordeiro da Páscoa, onde você vai poder dar de presente para alguém, colocando alguns chocolates. Você vai contar a história do cordeiro da Páscoa e junto com ela vai comer um chocolate gostoso. E também pode fazer para deixar de enfeite na sua casa, para todas as vezes que você olhar, você se lembrar que na Páscoa nós temos o cordeiro, nós celebramos o cordeiro, não o coelho, ok? Então, recortando essas partes, nós vamos montar a nossa cabeça do nosso cordeiro. Nós vamos pegar um pouco de cola, vou passar aqui nessa parte de cima, vou colar o cabelinho do cordeiro. Agora, eu vou pegar a orelha, pego uma orelhinha, passo um pouquinho de cola na ponta e encaixo aqui. Pode dar uma dobradinha na pontinha dela de cima, assim, ó, para a orelhinha ficar meio curvadinha, tá bom? Colei a primeira orelha, deixa eu segurar aqui, para a curvinha ficar, enquanto a gente vai colar também a próxima orelha. Agora passo mais um pinguinho de cola aqui nessa ponta daqui. Vou dobrar a orelha, igual fiz com a outra parte. E vou encaixar aqui, do outro lado da cabeça. Segura um pouquinho para a cola pressionar. Lembrando que se você estiver usando cola branca, você vai precisar esperar um pouco mais para que as peças sequem e fiquem coladas. E aí, a gente tem, então aqui, ó, a cabeça do nosso cordeiro. E aí agora eu vou colar o nariz. Passo a cola e venho nessa parte aqui e colo o nariz do meu cordeiro. Com o auxílio de uma caneta, ó, eu tenho aqui essa caneta permanente, eu vou fazer o quê? Vou fazer a boca
puxando para um lado, puxando para o outro. Vou fazer os olhos. Faço um olho de um lado e faço um olho do outro. Dessa forma, a gente tem aqui o nosso cordeiro. O que nós vamos fazer com esse nosso cordeiro? Na nossa parte da garrafa que nós colamos, lá aonde você fez a emenda, tá vendo? A emenda você vai deixar para trás e aqui na frente nós vamos colar a cabeça do nosso cordeiro. Vai colar a cabeça do cordeiro e ela vai ficar assim. Agora nós vamos fazer as patinhas. Lembra que nós cortamos 4 quadrados? Nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar o quadrado, dobrar no meio e tirar um triângulozinho em cada um deles, para ficar como se fosse o casco do cordeiro. Então, tirei a segunda, vou fazer o terceiro e agora o quarto. E aí nós vamos colar assim. Ó, tem uma patinha aqui, já tem as partes de baixo da nossa estrela, ó, já ficam as 4 patinhas. Lembrando que onde deixei a emenda vai ficar para trás. Então eu vou pegar uma patinha, passar um pouco de cola e vou vir aqui, colar, dou uma pressionada para ele fazer o desenho aqui. Ficou a primeira patinha. Vamos fazer a segunda patinha. Passo uma cola. Venho aqui. Pressiono. Tá feita a segunda patinha. Vamos pegar mais uma. E vamos colocar nessa de trás. E agora vamos fazer a última patinha. Vamos colocar do outro lado, também na parte de trás. Pronto. Fizemos as 4 patinhas do nosso cordeiro. Agora o que você vai fazer? Eu tenho aqui em casa um pouquinho de palha de madeira, mas você pode colocar papel picado, você pode colocar saquinho plástico picado, aquele papel de seda amassado. Você vai colocar para preencher aqui dentro do cestinho. Nós fizemos um cestinho de cordeiro. E aí, na Páscoa, como todo mundo gosta de chocolate, nós vamos colocar dentro do nosso cordeiro alguns bombons, para você contar a história do cordeiro para uma pessoa e comerem um chocolate feliz. E aí, assim, ficou a nossa cestinha de cordeiro. Tem uma opção que você pode cortar uma tira de EVA, cola desse lado e literalmente você faz uma cestinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você fizer, tira uma foto e manda para mim. Nós da turma do Mel Kids gostamos quando vocês participam fazendo todas as nossas atividades, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!